crescer em Deus a cada dia. Existem pessoas, irmãos, que ficam estagnados na fé, não procura crescer, mas a palavra de Deus nos orienta nesta noite que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus. O apóstolo está falando aqui que a igreja ela é um corpo. Está dizendo a palavra de Deus que é um só povo. Os israelitas e os judeus e gentios, ou seja, os judeus e os gentios, é um só povo diante de Deus. Judeus, para quem não sabe, foi aqueles que Jesus vieram para eles. E a Bíblia fala que ele veio para os que eram seus, os judeus, mas os seus não receberam. Mas todos os que o receberam, deu-lhes o direito de ser chamados filhos de Deus. É aí onde entrou os gentios, que sou eu e você. Todas as nações do mundo são gentílicas. Por isso que Deus olha para o povo dele como um só povo. Esses dias eu fui fazer um anúncio aqui na festa dos jovens, que fizeram aqui uma bela festa. Eu disse, esquece placa de igreja, porque Deus, ele olha somente para um povo, o corpo dele. A única família de Deus formada na terra são os crentes em Jesus. Pastor, o que é crente? Crente é aqueles que crêem em Jesus. Todos os que crêem passam a fazer parte da família de Deus. O apóstolo Paulo, ele faz nos entender nesse texto do capítulo 4 de Efésios, do versículo 1 ao versículo 16, 4 importantes fatos. Seria 4 temas que eu poderia ministrar dentro desse texto, mas eu precisaria de 3 horas para ministrar dentro desse texto os 4 temas. Eu só quero passar para vocês os temas que está inserido nesse texto, que eu poderei, se Deus me permitir, de uma outra oportunidade, ministrar ao seu coração. Por exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, eu posso tirar como tema a graça da unidade da igreja. Do versículo 4 ao versículo 6 do capítulo 4 de Efésios, eu poderia ministrar baseado no tema o fundamento da unidade. E do versículo 1 ao versículo 11 do mesmo capítulo citado, eu poderia ministrar sobre os dons da unidade. Mas eu quero me deter somente no 4º ponto aqui, que é do versículo 12 ao versículo 16. Por isso eu convido você para ficar com a sua Bíblia aberta, para você acompanhar comigo a palavra de Deus. Acesse o seu celular aí também. Efésios capítulo 4. Eu vou ministrar somente o versículo 12 e ao versículo 16. Subordinado ao tema o crescimento da unidade. Diga comigo, o crescimento da unidade. Um dos pontos que Deus se preocupou sobre a questão da igreja foi em presentear a igreja com os dons. Então o objetivo dos dons concedidos por Cristo tem alguns objetivos. E dentro desses objetivos eu quero entender com vocês. Por isso preste bem atenção, porque eu ministro a palavra de Deus, e todos que ministram aqui é da mesma maneira, e o Espírito Santo vai trazendo a revelação daquilo que você precisa para você ser abençoada como igreja de Deus. Como igreja de Deus. O primeiro objetivo, o aperfeiçoamento dos santos. Veja bem o versículo 12. Os dons é dado para a igreja para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra ou para o serviço do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Esse aperfeiçoamento que o apóstolo dos gentios ele fala aqui, meus queridos irmãos, tem sentido. E se você for buscar a palavra no original, no grego, o aperfeiçoamento significa consertar,
as redes. Pastor, por que eu não estou conseguindo pegar mais peixe? É porque a rede está furada. E tem que trazer a rede para fora do mar e ver aonde que o peixe está se escapando, costurar aquele buraco onde o peixe está se escapando. Quem está entendendo a palavra? Então, glória a Deus. Essa palavra aperfeiçoamento tem o sentido de restaurar um osso quebrado. Quantas pessoas que vêm para o nosso meio todo quebrado. E aqui está esse sentido de ser aperfeiçoado nesse lugar, de ser curado, porque todo crente ele precisa seguir o bom samaritano. A Bíblia diz que passou um sacerdote e um levita, mas estava preocupado demais com a religião, mas passou o bom samaritano com amor, e ele tinha azeite, ele tinha vinho, e ele tinha as ataduras para atar a ferida daquele que tinha sido açoitado pelos ladrões, que simboliza Satanás. E todos nós precisamos ter o azeite, temos que ter o vinho, temos que ter a palavra de conforto para aqueles que se achegar a nós possam ver em nós um refúgio da parte de Deus. Essa palavra, aperfeiçoamento, significa aperfeiçoar o que está deficiente na fé. Quantos estão no nosso meio que estão deficientes na fé? Ué, pastor, fé tem grau? Tem. Você lembra que Jesus falou para Pedro: quão pequena é a tua fé? E aquela mulher que falou: não, até as migalhas caem da mesa. Jesus falou: quão grande é a tua fé? Só que a Bíblia ela tem uma resposta para mim e para você, que diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então cada vez que você vem no culto, ouve a palavra, adore ao Senhor aqui, de pé, adorando ao Senhor com o seu corpo, a sua fé está se fortalecendo, porque a fé é dom de Deus. O aperfeiçoamento torna apto para o desempenho das funções no corpo de Cristo. Eu não vim aqui para envolver na igreja, não. Eu também pensei assim. Eu tenho talento, eu tenho dom, mas eu vim para ganhar dinheiro aqui nessa terra. O aperfeiçoamento vai te pegar nesta noite. E vai fazer você entender que primeiro tem que buscar o reino de Deus, a sua justiça. E as demais coisas vão correndo atrás de nós sem esforço. Sem precisar de ficar para sem perder sono de noite. A Bíblia fala que quando o justo está dormindo, Deus está preparando o euro dentro da semana, do mês e do ano, e vai assim adiante. É assim que funciona, irmão. É aqui que está a chave. É aqui que está a chave da bênção. Segundo objetivo, o desempenho do serviço para a obra do ministério. O trabalho do pastor e do mestre na igreja é treinar os crentes para fazer a obra do Senhor. Eu não consigo levar vocês para o projeto que nós temos se vocês não se unirem e fazer todos juntos. Não consigo. Eu sou um só. Então o segundo objetivo é o desempenho do serviço para a obra do ministério. Tem serviço para todo mundo, irmãos. Sem exceção. Quem chega já tem serviço para fazer. Hoje é ceia mesmo, então eu vou falar. Aliás, eu fui no banheiro ali agora, o lixo está transbordando. Negócio, irmão, transbordando o espírito. Lá no banheiro está transbordando. Alguém vê, isso aí não pega. Nós estamos falando de serviço. Não estava aqui para falar isso não. Se o espírito baixa aqui, tem que falar, né? O bom sentido da palavra, assim, baixar. O trabalho da igreja não consiste só no louvor e na pregação, mas também no serviço prático. Talvez você não canta aqui na frente, você não prega, mas você pode fazer um serviço prático. E a oferta é um serviço prático.
Esse dia um irmão testemunhou para mim aqui na igreja, de uma grande igreja no Brasil, uma grande sede em São Paulo. Ele falou: pastor, eu ajudei a colocar os tijolos, minha marca ficou lá. Eita glória! Às vezes o homem nem sabe, talvez Davi Miranda nem ficou sabendo, mas está registrado nos céus. Tudo que você faz para Deus, irmão, Deus não fica devendo nada para ninguém. Eu não estou falando da obra do pastor, a gente não é ninguém aqui, nós somos servos também. Estamos aqui para servir a noiva do Cordeiro. Terceiro objetivo, a edificação do corpo de Cristo. Então, meus queridos irmãos, a finalidade do exercício dos dons é a edificação da igreja. Canta bem é para edificar a igreja, toca bem é para edificar a igreja, prega bem é para edificar a igreja, tem um dom do amor é para edificar a igreja, é profeta, tudo é para edificar a igreja. Não permita o orgulho subir para o coração, porque aquele que permitiu o orgulho subir para o coração, uma das primeiras coisas que Deus tirou dele, eu falei isso aqui no domingo passado, chamando a atenção para o louvor, foi a adoração a Deus. Satanás tem o maior ódio de quem adora ao Senhor. É verdade. Eu adoro o Senhor só quando eu estou aqui cantando, levantando. Não, você adora ao Senhor quando você está prestando um trabalho ao Senhor também. A finalidade da igreja e tudo que o Senhor te deu é para a edificação da igreja. O dom que o Senhor te deu é para você gastar tudo na obra do Senhor. Tudo que você faz aqui não vai ficar aqui, mas tudo que você faz para Deus está tudo lá na eternidade. O dom da sabedoria, do conselho, o dom da fortaleza, da ciência, piedade, temor de Deus, todos os dons são para o serviço. Hoje vai ser o último dia que nós vamos reclamar, porque você tem o dom de Deus, você tem sabedoria, você tem conselho, você tem fortaleza, você tem ciência, você tem piedade, você tem temor de Deus, e tudo isso é para a obra de Deus. Recebeu um convite para ir no aniversário, irmão, para de negar Jesus. Deus vai preparar para você falar do amor de Jesus lá na mesa que você sentar. Alguém vai falar assim: eu estou com medo dessa guerra, da OTAN entrar na guerra, e você entra com a palavra da fortaleza, porque você tem um dom de Deus. Ah, é mesmo, eu estou com medo, acho que eu vou voltar para o Brasil. Diga para o irmão que está do seu lado, vai ser só essa vez que eu vou falar. Diga para o irmão que está do seu lado: você tem um dom da fortaleza. Irmão, nós não estamos aqui para perder tempo, não. Nós estamos aqui para crescer. O crescimento espiritual da igreja pode ser visto em 4 aspectos. Eu vou mudar um pouco aqui a mensagem. Será nesses 4 aspectos que eu vou ministrar o seu coração aqui. O primeiro aspecto, a maturidade espiritual ou a semelhança com Cristo. Veja bem o versículo 13. O que o apóstolo escreveu? Capítulo 4, versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então a meta da aldeia apacentar aqui em Bruxelas, a meta é o crescimento. E é o crescimento espiritual, irmãos. Eu não quero igreja grande com povo doente, não. É crescer na quantidade e na qualidade. Que Deus levante profeta de autoridade no nosso meio. Está precisando. Nossa meta é o crescimento. Cristo. É Cristo. Tudo é Cristo. Jesus Cristo é a nossa meta. Jesus Cristo é o nosso exemplo. Jesus Cristo é a nossa força. Tudo tem que ser em volta de Jesus. Ele é o dono, é Ele que dá o crescimento. A Bíblia diz que uns plantam, outros regam, mas é Deus que dá
dar o crescimento para a obra. E eu fico tranquilo a respeito disso. É só ficar na posição. E nós, como igreja do Senhor, nós devemos imitar Jesus Cristo até chegar à plenitude de sua estatura. É claro que a gente não vai ser santo do santo, não, irmão. Só naquele dia, quando nosso corpo for transformado. Mas enquanto nós vivemos aqui, a gente tem que buscar a santificação, pela qual ninguém verá o Senhor. É nós refletirmos Jesus. Está indo ali quem? Há um reflexo de Jesus. Nós temos que trabalhar para isso. A madame vai chegar lá o primeiro dia do seu trabalho e vai falar assim: nossa, você é uma pessoa diferente, você é tão alegre. Porque o povo aí fora pensa que o brasileiro é assim, ó. Estava passando fome no Brasil e tentava viver na terra. Que nada, irmão. Nós somos cabeça e não cauda. Nós somos Deus na nossa vida. É tão difícil aprender o francês. É difícil mesmo, mas tudo que é difícil é bom. A nossa meta é o crescimento em nome de Jesus. Você sabe de onde veio a palavra cristão? Pequenos Cristo, né? Na época eles eram tão apaixonados por Cristo que até chamou o apelido de Pequenos Cristo. Aí veio a palavra cristão, porque refletia Cristo para onde passava. Nós somos representantes de Jesus nessa terra. O segundo aspecto que eu quero entender com vocês nesse texto é a estabilidade espiritual. Veja comigo o versículo 14. Para que não sejamos mais crianças, atiradas para lá e para cá, e carregadas por todo o vento de doutrina, pela artimanha e astúcia dos homens, que ficam à espreita para enganar. Vamos entender isso aqui. Eu e você, nós devemos ser como crianças, na sua humildade, na sua inocência. Nós devemos ser como criança. E Jesus, ele falou isso, chamou uma criança certa vez e falou: se ninguém tornar como uma criança, não tem direito ao reino do céu. Jesus estava falando de simplicidade, de inocência. E nós não devemos imitar as crianças na sua ignorância, né? E na sua instabilidade. Eu estava buscando essa palavra grega aqui que Paulo usou, essa palavra da instabilidade espiritual que ele fala nesse texto. Essa palavra grega usada por Paulo sugere a fúria das águas. Está falando de águas violentas que podem deixar uma pessoa tonta. Pastor, não estou entendendo. Eu vou explicar para você. Eu estava numa reunião de pastores aqui na Bélgica, e eles começaram a dizer de pessoas, e falou de uma irmã. Irmão, tinha quase 10 pastores lá, e todos os pastores falaram dessa irmã. Não, essa irmã congregou comigo. Eu falei, ela também congregou comigo. A irmã já tinha andado por todas as igrejas da Bélgica, irmão. O problema não era a igreja, o problema era ela está agora em casa, desigrejada. E Paulo está dizendo aqui, ó, buscando essa palavra como águas violentas que podem deixar uma pessoa tonta. Lá tem um bom louvor, eu vou para lá. Sabe, fica desorientado. Não, Bélgica não. Vou para outro país, chega lá, não dá certo, vou para outro, e fica para lá, para cá, assim, para lá e para cá. Eu estou falando de estabilidade, tanto na questão secular quanto na questão espiritual. A estabilidade. Eu estou falando de pessoas que andam atrás de experiências sem ter o discernimento espiritual. Ah, é lá? Então todo mundo vai para lá. Não, é ali. Deus está falando, é ali. Mas eu acredito que eu esteja ministrando agora para alguém, para as pessoas que têm discernimento espiritual. É muito sério o lugar onde a gente congrega.
Porque a gente pode ser o abençoado ou amaldiçoado, dependendo da palavra que sai do altar. Jesus falou que no final dos tempos iria ter falsos profetas, a qual iria, se possível, enganar até os escolhidos. Busque o discernimento espiritual nesta noite, meu querido irmão, em nome de Jesus. A moda passa. Quantos ventos de doutrina já surgiu? Quem lembra do G12? Passou, ninguém fala mais. É como o chiclete que você compra, você mastiga, vai em cada gosto. Aí o líder tem que fazer outra coisa para trazer gosto. Mas eu quero dizer para vocês que na aldeia, para sentar o gosto daqui, quem traz é o Espírito Santo de Deus. Através do louvor e através da palavra, Ele traz o gosto para as nossas vidas. Terceiro aspecto, seguir a verdade em amor. Veja bem o versículo 15. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça. Quem é a cabeça? Cristo. Verdade sem amor é brutalidade. Diga comigo, verdade sem amor é brutalidade. E amor sem verdade é hipocrisia. Você sabe o que o sábio escreveu em Provérbios capítulo 27? Acho que dá para pôr aí agora. Dá para pôr? Provérbios capítulo 27, versículo 6. Veja bem o que está escrito. As feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. E eu quero dizer para os irmãos que quando a palavra aqui é forte, nós estamos falando com amor. Nós estamos direcionando a igreja para um local especial. Essa é a minha missão aqui na terra. É falar, mas com amor. Busque o amor de Deus para o seu coração. Esse amor tão precioso que Ele joga fora todo medo. A igreja do Senhor, ela deve levar adiante a verdade a fim de trazer benefícios espirituais aos outros. E para nós levarmos benefícios espirituais aos outros é através do amor. É amar. Quando a pessoa encontra com a Deusdete lá na porta, já sente o amor naquele lugar. Que adentro aqui vê os irmãos amorosos, está indo no culto, vai cumprimentar. Ah, chegou agora, me dá seu nome aí. Vamos tentar colocar você no mercado de trabalho. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que falou: pastor do céu, eu estou preocupado demais, na nossa igreja está quase todo mundo desempregado. Eu falei: irmão, lá na nossa, graças a Deus, está todo mundo trabalhando. Eu tenho que ver o que está acontecendo. Eu falei: vê mesmo, irmão, porque lá, pô, graças a Deus, a chave está aberta, a porta está aberta. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu falar algo aqui para você. Tudo que você fazer, se você fazer com amor, irmão, as coisas prosperam. A madame lá onde você trabalha sabe se você faz com amor ou não. O seu patrão lá na obra sabe se você está fazendo com amor ou não. Se não tiver amor, irmão, tem que buscar amor. Porque tudo aquilo que a gente faz com amor faz bem feito. Quarto aspecto, a cooperação espiritual. Diga para o irmão que está do seu lado aí, a cooperação espiritual. Cooperação espiritual. Estou falando de crescimento espiritual. Eu estou falando que Cristo, como cabeça, é Ele que dá a capacidade para nós crescermos e para nós desenvolvermos a nossa capacidade. Eu não tenho capacidade, eu sei disso, mas eu sei que Deus é que dá capacidade. Eu me lembro quando eu entrei na obra que o coração tremia, porque aquilo era estranho para mim. E eu pedi: Senhor, me dá capacidade, eu preciso pagar minhas contas no Brasil. E Deus foi abrindo o leque, foi adestrando as minhas mãos, foi
foi fortalecendo o templo do Espírito. Dividiram a conta para me pagar lá em 3 anos. Faltava 6 meses para 3 anos, eu já tinha quitado a conta. Porque Deus é fiel com as suas promessas. É Deus que dá a direção única para funcionar como entidade coordenada. Vocês lembram que quando Moisés olhou para aquela multidão de gente, segundo os cálculos, mais de 2 milhões de pessoas, e o povo estava decepcionando muito Deus, irmãos. Pensam uma questão que Deus fica triste quando as pessoas começam a murmurar. Para de murmurar. Deus trouxe para tratar nessa terra, então para de murmurar, senão vai morrer no meio do deserto. E Deus estava tão triste com o povo, irmão, estava murmurando demais, que Deus falou para Moisés assim: Moisés, eu resolvi um negócio. Aí Moisés falou: o que, Senhor? Não, eu não vou mais não. Eu tenho um anjão forte aqui, ó, eu vou mandar ele com vocês, ele vai na frente com vocês. Sabe o que Moisés falou? Se o Senhor não for, não me faça subir a essa terra. Essa deve ser a minha e a sua oração. Senhor, o Senhor tem projeto para conosco, mas vai conosco, vem conosco, vai na frente, porque Ele é poderoso para abrir rocha e sair água. Ele é poderoso para abrir mar e a gente passar com tranquilidade. Irmão, cada membro do corpo tem um ministério importante a exercer para o bem do corpo. Ah, eu sou membro de banco. Meu banco é parafuso, irmão. Todos nós temos valor na obra do Senhor. A gente tem que parar com essa mentalidade que quem faz a obra de Deus é só quem toca, quem canta e quem prega. Não, todos nós podemos exercer o bem para o corpo e para o crescimento da obra do Senhor. Verdade de Deus. Aleluia. E o corpo cresce quando os membros crescem também.